de hoje da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Então, começamos aqui com a prisão, lembramos que esta é uma medida mais drástica, portanto, é necessário aqui a análise da gravidade do crime e o resultado útil da investigação ou do processo. Pode ser que esse sujeito, esse agente, ele tente aqui interferir nas investigações ou no resultado do próprio processo. E é necessário haver aqui uma necessidade. Pode ser que esse caso ele tenha repercussão social. Então, para isso é necessário que o Estado tutele o próprio corpo desse sujeito para que evite assim qualquer tipo de vingança privada. E pode ser que o sujeito também ofereça risco a terceiros. Então, também será necessário aqui uma prisão cautelar. E aqui, essa prisão cautelar, ela deve analisar principalmente a gravidade do crime, a adequação dessa medida, e é possível que o Ministério Público, o querelante, ou então a autoridade policial, eles façam ali esse requerimento de prisão por meio de uma medida cautelar, ou mesmo que o juiz decrete medidas cautelares diversas da prisão. Então, para isso, a gente precisa buscar aqui na própria lei, porque é assim que cai nos concursos, quais são essas justificativas para aplicação das medidas cautelares. Em quais circunstâncias é possível a aplicação da medida cautelar? Vamos iniciar aqui pelo artigo 282, que está dentro do título 9 da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, que vai dizer aqui qual é a circunstância que será aplicada a medida cautelar. E isso é necessário porque na hora que o querelante, o Ministério Público ou a autoridade policial for fundamentar a necessidade de decretação de medida cautelar, é necessário aqui que observe tanto o inciso 1 quanto o inciso 2 no momento de fundamentação de seus requerimentos ou petições. Então, aqui, artigo 282, as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a inciso 1, necessidade para aplicação da lei penal para investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previsto para evitar a prática de infrações penais. Inciso 2, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, achamos aqui quais são as circunstâncias que será necessário ser analisado antes do requerimento da medida cautelar, que pode ser, inclusive, a prisão, por exemplo, uma prisão preventiva. Quais são os 3 tipos de prisões cautelares? Então, temos a prisão preventiva, flagrante, provisória, na verdade, temporária. Coloquem asterisco aqui, porque pode também ser a prisão domiciliar. A prisão domiciliar ela pode ter essa natureza de cumprimento de pena, mas também pode ter natureza de cautelar. Quais são as medidas cautelares diversas da prisão? As medidas cautelares diversas da prisão estão presentes no artigo 319, que pode ser estipulada aqui pelo juiz de forma isolada ou então cumulativamente. Então, essas medidas elas podem ser aplicadas tanto de forma isolada, tanto de forma cumulativa. Artigo 319 são medidas cautelares diversas da prisão. 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. Inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Inciso 3.
proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Aqui a gente lembra dos casos de violência doméstica. Inciso 4, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. 5, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. 6, suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Inciso 7, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Aqui estamos diante de crimes que são crimes cometidos por inimputáveis, por isso internação provisória ou semi-imputável. Inciso 8, fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. E, por fim, 9, monitoração eletrônica. Então, todas essas são medidas que são medidas cautelares diversas da prisão. Então, encontramos no artigo 319 do CPP. A próxima questão diz: as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente? Podem sim, artigo 282, parágrafo 1º. Quem pode requerer a aplicação da medida cautelar? Pode ser tanto o Ministério Público, a autoridade policial ou o querelante. Então, todos esses podem aqui requerer essa medida cautelar, seja de prisão ou seja aqui decretada pelo juiz, uma medida que é uma medida cautelar diversa da prisão. Ao receber o pedido de medida cautelar, o juiz deve, em qualquer hipótese, determinar a intimação da parte contrária? Não, em qualquer hipótese não, deve ter aqui urgência e perigo de ineficácia da medida. Então, ressalvados casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhado de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Então, é uma medida excepcional por meio de uma cognição que vai ser uma cognição sumária, que em um primeiro momento aqui de urgência e de perigo de ineficácia da medida não vai requerer a análise de provas e nem mesmo contraditório. Então, o contraditório fica um contraditório postergado. Caso não seja urgente ou que não vise aqui um perigo de ineficácia da medida, então aí sim o juiz determinará a citação, a intimação, na verdade, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Então, esse prazo ele deve ser guardado de 5 dias. Em caso de descumprimento da prisão domiciliar ou das medidas cautelares diversas da prisão, poderá o juiz substituir a medida? Sim, ele poderá substituir a medida, primeiro medidas diversas da medida de prisão. Se não tiver jeito, essa medida será a de prisão preventiva. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida e impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. É possível revogar a medida cautelar? Sim, é possível.
ela pode ser revogada ou até mesmo, se sobreviver motivos que justifiquem, ela pode ser novamente aplicada. Então, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la. Então, ele pode voltar também a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. É possível decretar prisão preventiva em qualquer hipótese? Prisão preventiva em qualquer hipótese, não. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto de forma individualizada. Permitido o emprego de força no momento da prisão só se tiver resistência, ou então se tiver que fuga. Em regra, não é possível. Não será permitido o emprego de força, salvo indispensável no caso de resistência ou no caso de tentativa de fuga. Quais são os requisitos do mandado de prisão? A autoridade que ordena a prisão fará expedir o respectivo mandado. O mandado de prisão será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos, mencionará a infração penal que motivar a prisão, declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Então, todos esses são os requisitos do mandado de prisão. É possível a prisão na falta de exibição do mandado? Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora. Então, não pode ser aqui encarcerado sem o devido mandado de prisão, que vai individualizar esse preso. 13. No momento da prisão, a quem deve ser exibido o mandado? Aqui fala que deve ser exibido ao diretor, essa exibição deve ser feita ao respectivo diretor ou carcereiro. É possível prisão por precatória? Quando o acusado estiver no território nacional fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Então, sim, será possível quando o acusado estiver no território nacional, por isso precatório, mas fora da jurisdição do juiz processante. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qual meio de comunicação? Então, aqui nos casos de urgência. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança, se arbitrada. No caso de prisão fora da jurisdição, o juiz deverá providenciar a remoção do preso em qual prazo? O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo de 30 dias contados da efetivação da medida. No caso de
remoção. Então, aqui teve uma carta precatória, então será necessária a remoção do preso no prazo de 30 dias. Quem pode efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça? Qual que é aqui o sujeito que pode efetuar a prisão? Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo esta providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput deste artigo. Então, qualquer agente policial. Mesmo estando a ordem de prisão registrada no Conselho Nacional de Justiça, a prisão deve ser comunicada ao juiz, sim, para averiguar a autenticidade do mandado e comunicado ao juiz que a decretou. Caso o réu seja perseguido e passe para o território de outro município ou comarca, a qual autoridade deverá ele ser apresentado? A prisão será imediatamente comunicada ao juiz, como a gente viu. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso. Então, aqui a gente viu que a remoção do preso tem um prazo de 30 dias. Essa perseguição poderá continuar, mas a apresentação desse preso será a autoridade local. A crença popular de que é de 24 horas o prazo entre a prática do crime e a prisão em flagrante não tem o menor sentido, eis que não existe um limite temporal para o encerramento da perseguição, não havendo solução de continuidade, isto é, se a perseguição não for interrompida, mesmo que dure dias ou até mesmo semanas, havendo êxito na captura do perseguido, estaremos diante de flagrante delito. Quando é considerado que o executor vai em perseguição do réu, segundo o CPP, então vamos ver aqui. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando a, tendo-o avistado, for perseguindo sem interrupção, então não pode haver interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. B, sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo ou em tal ou qual direção pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Então, aqui ele deve ter esses dois requisitos para que seja considerado aqui uma perseguição, um flagrante. Qual é o momento da prisão? A prisão em virtude do mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime acompanhá-lo. No momento de a prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, aquele que executa a prisão, fazendo-se conhecer do réu,
lhe apresente o quê? O mandado e o intime a acompanhá-lo. Então, é esse o momento da prisão. 22. Qual o procedimento em caso de resistência à prisão? Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. Então, aqui, a resistência. Havendo resistência, o executor e as pessoas que auxiliem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou vencer a resistência. Em quais casos é vedado o uso de algemas? Vamos ver que as mulheres grávidas, é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período puerpério imediato. Se o réu entra na casa de um morador, é necessário que este o entregue à prisão? Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo. Então, ele está aqui intimado a entregá-lo. Então, sim, é necessário que esse morador entregue o réu que entrou nessa casa indevidamente, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso, sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guarda todas as saídas, tornando a casa incomunicável e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele como for de direito. Então, aqui é necessário, sim, a entrega do réu, caso ele entre na casa de algum morador. Quais são os réus recolhidos a quartéis ou a prisão especial? São os ministros de estados, os governadores, interventores de estado ou territórios, prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia, os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Inciso 4, cidadãos inscritos no livro de méritos. 5, os oficiais das Forças Armadas e os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 6, os magistrados. 7, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. 8, os ministros de confissão religiosa. 9, os ministros do Tribunal de Contas. 10, os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. 11, os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios ativos e inativos. Então, todos esses, eles devem ser recolhidos a quartéis ou a prisão, que será uma prisão especial. Em que consiste a cela especial? A prisão especial, a cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.
O preso especial pode ser transportado juntamente com o preso comum? A gente vê que não. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Então, esses aqui, que são considerados presos especiais, que vão à prisão especial, eles não poderão ser transportados juntamente com os presos comuns. Em quais estabelecimentos serão recolhidos os inferiores e praças de pré quando se tratar de prisão? Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos o quê? Militares, de acordo com os respectivos regulamentos. O preso provisório deve ser separado dos outros presos? Sim. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal. Então, um está aqui cumprindo uma medida cautelar e o outro já está cumprindo pena. Então, são presos diferentes, com finalidades aqui de cumprimento diferente. Então, eles devem sim permanecer separados. Da prisão em flagrante. Quem poderá proceder à prisão em flagrante? A prisão em flagrante, ela pode ser procedida por qualquer pessoa do povo, e também pelas autoridades policiais. Qualquer pessoa do povo, a faculdade e as autoridades policiais, elas têm o dever de prender no caso de flagrante. E seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, aqui qualquer pessoa do povo, e é uma obrigação das autoridades policiais proceder à prisão em flagrante. O que é considerado flagrante delito? Agora a gente parte aqui para o flagrante delito. O que é considerado flagrante delito? Considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. E 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Tudo isso significa o quê? Um flagrante. No caso de crimes permanentes, o flagrante delito também é estendido? Sim. Nas questões que versam sobre crimes permanentes, são crimes que se estendem ali no tempo, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência dessa infração. Ele estará aqui, e isso poderá aqui ter efeitos em outras searas, já que aquele que está aqui cometendo um crime em flagrante, ele pode aqui ser preso a qualquer momento, tendo em vista ser aqui um flagrante delito. 33. Apresentado o preso à autoridade competente, quais são as providências que devem ser tomadas? Aqui, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que os acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Então, será esse o procedimento.
feito pela autoridade competente, recibo, entrega, artigo de testemunhas e acompanhamento aqui por meio de interrogatório do acusado. É necessário comunicar ao juiz da prisão do agente qual o prazo para encaminhamento do auto de prisão em flagrante. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente, se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. É necessário comunicar ao juiz a prisão do agente. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicado. Então, será assim necessária essa comunicação ao juiz. Agora, que prazo para encaminhamento? Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, 24 horas. O que deverá ser entregue ao preso? Será entregue ao preso aqui, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Então, aqui será entregue ao preso a nota de culpa que vai ser assinada aqui pela autoridade competente. Quais são as providências do juiz após receber o auto de prisão em flagrante? Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá providenciar o quê? A audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, aí vem o que ele deverá fazer de forma fundamentada: relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presente os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. São essas as funções aqui atribuídas ao juiz. O que poderá ser feito com a audiência de custódia. Então, teve audiência de custódia, relaxar a prisão, converter a prisão em preventiva ou conceder aqui a liberdade provisória com ou sem fiança. Em que casos deverá o juiz denegar a prisão provisória? Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá o quê? Denegar a liberdade provisória. Não pode ser concedida nesse caso, com ou sem medidas cautelares.
A não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará a ilegalidade da prisão? A autoridade aqui que não realizar a audiência de custódia. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativamente, civil e penalmente pela omissão. Então, é necessário, sim, a audiência de custódia. Então, vou cortar esse vídeo e o próximo vídeo falaremos da prisão preventiva.